Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, já é um aspecto de todos os finais de semana para mim, talvez também para você, encontrarmos-nos para a leitura orante da palavra, desse esta vez, 12º domingo do tempo comum. É o texto do Evangelho, é Mateus 10, 26 a 33. Vamos ler para depois explicar. Dizia Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo. Nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo na hiena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis muito mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, para esse 10º domingo do tempo comum. Mateus 10, 26 a 33. Vamos lá. Quero lhe recordar o quadro narrativo no qual Mateus, o evangelista, situou estas palavras de Jesus. Estamos no capítulo 10, versículos 23 a 33. No final do capítulo anterior, 9, 36, 38, Jesus olhou, contemplou, viu as multidões, compadeceu-se delas, sentiu compaixão, chamou os 12 e os enviou. Mandou os 2 a 2, assim o evangelista, lá nos versículos 3, 2, 3, 4 do capítulo 10, o nosso capítulo. E começou então um discurso cuidadoso, no modo como Mateus, o evangelista, construiu. Interessado muito mais nos leitores do que naqueles 12 que estavam lá. Mateus escreveu lá pelos anos 80, 85, tendo em mente urgências da comunidade, não apenas fatos ou biografias que se reportavam ao passado de Jesus, que vivera lá pelos anos 33. A intenção é, portanto, pastoral, teológica, evangelizadora,
não apenas e tão somente biografia. Os versículos 26 a 33 fazem parte desse discurso de Jesus ao enviar os seus. Então vamos lá. Não tenhais medo deles, portanto. Medo de quem? Nos anos 70, a cidade de Jerusalém fora destruída pelos romanos e aqueles judeus que não se tornaram cristãos revoltaram-se contra os outros judeus que seguiram Jesus e diziam: são estes judeus traidores das nossas tradições que estão na causa da destruição da nossa cidade santa. Era um ambiente muito tenso e contraposto. E os cristãos, leitores de Mateus, ao lerem, sabiam do que se tratava. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que pretendia o evangelista ao colocar na boca de Jesus essas palavras? Aqueles leitores, não tenham medo de perseguições, de hostilidades. Nada há de oculto. De quem é a culpa pela queda de Jerusalém? Não sabiam explicar. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. Tudo será colocado em pratos limpos. Quem é o culpado? Não são os cristãos. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. Os cristãos e o cristianismo não era uma religião esotérica, confinada a um grupo de iniciados. Começou com um grupo menor, pequeno, mas não temam, confessem, assim o evangelista pretendia dos seus leitores, confessem seu seguimento e sua fé em Jesus Cristo. O que digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o nos telhados. Proclamar nos telhados era a imagem usual da época para falar com grande eloquência e com grande intrepidez acerca do que se professa, do que se crê. Não temais os que matam o corpo. Sim, já começavam as primeiras perseguições, não dos romanos, mas das hostilidades daqueles judeus que atribuíam e culpavam os cristãos. Deixaram de observar a lei judaica, seguiram um tal de Jesus e a desgraça sobreveio sobre a nossa nação. Não temais, temei quem pode destruir a alma e o corpo na hiena. Não é uma referência à distinção entre alma e corpo. Esse tipo de compreensão do homem, da pessoa humana, não é da tradição judaica, mas entre aquela vida vazia talvez, pobre de sentido, com aquele modo de viver a vida segundo as grandes verdades que constrói o homem e a humanidade. Hiena. Hiena era a grande lixeira que havia em Jerusalém. E lá se queimava o lixo. Era um fogo que nunca se apagava porque nunca o lixo escasseava. E daí era a imagem. Ter uma vida terminada na hiena significava fazer da vida um grande lixo. Temam tudo aquilo que faz da vida um grande lixo. Isto sim, mas ser capaz de mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias esperado, não tenham medo.
o ressuscitado já venceu todas estas hostilidades. Não se vendem pardais por pouca coisa? Não dizem que é irrelevante? Para Deus, muito mais do que um pardal. Para Deus, cada discípulo do Senhor, para o Pai, é digno de todos os cuidados e atenções. Ou então um fio dos cabelos, sem que o Pai saiba. Era a maneira de dizer daquela época, de algo infinito de poder, impossível de poder controlar. Para Deus, até o cabelo do discípulo fiel tem relevância. O evangelista escreveu para estimular: mostrem a todos, não temam. E aí então, não penseis que vim trazer para a terra uma espécie de vida acomodada. Eu vim para que possam conhecer quão grandes são as possibilidades daqueles que anunciam que o Messias esperado veio trazer a paz à terra. E eu me declararei no grande dia do encontro com Deus, eu me declararei em favor dele, do discípulo missionário, diante do Pai. Isto é o que pretende o evangelista. Àqueles que foram enviados a evangelizar, é o capítulo 10 de Mateus, Jesus enviou aqueles 12 em missão. Vão com coragem. A vitória de Deus já está assegurada. Vamos à segunda parte da nossa leitura orante da palavra. Querido irmão, querida irmã, como já dito na primeira parte, 12º domingo do tempo comum, é para o dia 25 de junho. Mateus 10, 26 a 33. Antes, porém, vamos àquela nossa necessária pacificação da nossa interioridade. Distrações, dores, preocupações, temores, recordações de problemas, ou de euforias, ou de conflitos. Nossa! Quantas realidades podem desfigurar a nossa interioridade e distrair a nossa intimidade? Daí a necessidade da pacificação interior. Ponha-se numa posição que favoreça a quietude e a concentração. Você aí, eu aqui. Vamos respirar lentamente até inflar plenamente os pulmões. Até que é possível, vamos enchê-los. Cheios de ar equivale a cheios de vida. O ar, oxigênio, gratuidade da natureza, o Espírito Santo, gratuidade de Deus. Não esqueça, a palavra Espírito é equivalente de ar.
ar santo, não para planificar biologicamente os pulmões, longe disso, mas para que nossa capacidade de amar esteja plena do Espírito e do amor de Deus. Respire plenamente uma primeira vez e lentamente, tentando sentir o ar que impregna as vias aéreas, alcança os pulmões e desde lá para até as últimas fímbrias do próprio corpo. Vamos juntos pedir que o Espírito Santo de Deus venha orar em nós. Espírito Santo, amor do Pai, amor do Filho, amor de Deus presente em nós desde o batismo. Vem pacificar nossos afetos, os nossos sentimentos, a nossa memória. Vem pacificar a nossa interioridade, a nossa capacidade de relacionamento, para que tudo interpretemos com a paz que procede de Deus. Vem orar em nós, vem orar conosco, Espírito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus teve compaixão daquela gente cansada, desorientada, como ovelha sem pastor. Tente imaginar o Senhor Jesus a contemplar pessoas feridas, sofridas, desorientadas. Um aqui, outro logo ali, um terceiro acolá, muitos sem saber que rumo seguir. Rostos tristes, vidas vazias. Quase tudo não tinha sentido. O Senhor chamou os discípulos, assim narra o evangelista lá no capítulo 10, versículos 2 e 3. 1, 2, 3. Começou a enviá-los. O nosso texto faz parte do discurso do envio. Tente ver o Senhor Jesus lá, dirigindo-se aos 12 e a dizer: não tenham medo das resistências e dos resistentes. Nada há que não venha a ser descoberto. Tente observar o rosto sereno de Jesus ao falar estas palavras difíceis e a pronunciá-las com intrepidez, com desvelo. Não temais. Vale ouvir novamente esta frase. Não temais. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. De onde vinha do Senhor aquela segurança? Certamente Ele conhece quem é o Pai, quem é Deus, quem é o homem. Qual é a força do homem para resistir à bondade de Deus? Ele sabe, mas já antevê sua vitória final. Vão, sejam corajosos. Em certo momento Jesus diz: enviarei o Espírito Santo, mas não temais. Vão, conheçam, falem com grande destemor, com todo o desassombro.
Os que matam o corpo não conseguem silenciar a voz de Deus. Assim estão aqueles discípulos a interpretarem-se. A mensagem que proclamarão não é deles. Nunca tinham se interpretado assim. Portadores de uma verdade que não procedia deles mesmos. Instrumento de um amor que procede de Deus e que é maior do que qualquer força hostilizadora. Nunca se tinham visto tão fortalecidos, tão engajados. Entre muitas vozes, soa-lhes e ressoa-lhes aquela do Senhor Jesus. Tente vê-los, senti-los. Conhecem suas fraquezas e, ao mesmo tempo, conhecem a força de quem os envia. Talvez uma descontinuidade. Sabem-se fracos e recebem uma missão própria para os fortes. Nenhum cabelo da cabeça vão perder sem que esteja sob os olhos do Pai. Esta imagem é muito evocativa, de forte vigor, para a cultura e para a sensibilidade daquele tempo. Pensava-se que os cabelos eram incontáveis. Para Deus, até os cabelos dos discípulos têm seu lugar no modo de Deus dirigir seu olhar aos enviados, aos discípulos chamados e enviados. Agora ponha-se lá no meio, como se fosse um dos 12. E tentemos ouvir você, eu. Vai, não tenha medo. Talvez podemos recordar os nossos temores, até de imaginar que seríamos ridicularizados por falar de Jesus Cristo, do amor, do perdão, da honestidade, da reconciliação. É toda essa enorme sequência de valores e comportamentos que qualificam quem se deixa modelar pela amizade com o Senhor Jesus. Nós sempre nos deixamos influenciar por alguém. O discípulo, entre o temor e a fragilidade, ei-lo desafiado a abraçar as causas que o próprio Senhor abraçou. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei diante do Pai. Eu me declararei em favor dele. O olhar parte do princípio de fé. O próprio Senhor estaria a pronunciar nosso nome, nossa história, nossa fidelidade. Estaria a pronunciar ante o Pai que está nos céus. A fidelidade, esta se manifesta agora. A resposta de Deus não falta agora, mas a grande plenitude transcende quaisquer limites da história. E então eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Ao falar dos céus, não está querendo dizer um outro lugar, uma outra história e um outro mundo apenas. Mas lá onde estiver Deus, o nosso nome estará a ser pronunciado por seu Filho. E também a responsabilidade, quem me renegar, será renegado. Todavia, aqueles outrora atemorizaram-se.
mas foram. Talvez o Senhor esteja a perguntar a mim, a você, lá onde você vai, com quem se encontra, nos ambientes que frequenta, está aproveitando as oportunidades para falar do amor de Deus e o reino dos céus entre nós? Talvez o Senhor esteja a nos perguntar. E aguarda Ele a nossa resposta. É também o momento da nossa oração.